bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Promundo Pod, o podcast do Instituto Promundo, ressignificando masculinidades e paternidades. E hoje vamos ter um assunto muito interessante, no agosto, que é o mês dos pais, que é sobre o período perinatal. Estamos aqui com um convidado ilustre, Tiago Cor, que vai falar diretamente de Ubatuba, lá em São Paulo. Então vamos ter, né, a distância aqui dos nossos estúdios de Brasília e falar um pouco também com a Ingrid Cândido, que é a nossa coordenadora de comunicação do Instituto Promundo. Bem-vindo e bem-vinda. E eu quero falar um pouco sobre, né, a história do Tiago, que é um idealizador do projeto Homem Paterno, tem se dedicado a provocar reflexões e gerar transformações no universo das masculinidades e paternidades desde 2016. Ele é pai, ele vai poder falar um pouco mais das filhas dele também, que é importante, educador perinatal e parental, palestrante e embaixador da coalizão Licença Paternidade Copai. Além disso, Tiago tem atuado como produtor e coordenador de projetos como Meninos e participou do documentário O Silêncio dos Homens. Tiago, muito prazer tê-lo aqui com a gente, hein? É uma grande satisfação, uma honra, né, estar aqui junto com vocês nesse podcast do Promundo, instituição essa que, desde o início do projeto Homem Paterno, tem sido aí um grande norteador das minhas pesquisas, do meu trabalho. Então, é um prazer enorme estar aqui com vocês para falar sobre um assunto muito importante, né, afinal de contas, faz parte do DNA do projeto Homem Paterno, que é educação perinatal com foco nas paternidades, né? Então, como que a gente pode convidar esses homens a se responsabilizarem pela paternidade desde o início. Então, é muito bom estar aqui, vamos que vamos, tem bastante Que coisa para bom, conversar. Tiago. Maravilha. Também estamos aqui, como eu falei, com a Ingrid. Então vamos ter esse debate gostoso sobre esse período perinatal que eu tive a oportunidade de vivenciar 3 vezes, né? E me senti basicamente grávido com a minha mulher, né? E é interessante, né, Tiago, porque esse período, nesse engajamento, envolvimento paterno, muitas vezes o homem sente até os mesmos sintomas que a mulher, né? Eu queria que você explicasse para a gente, né, o que é exatamente esse período perinatal, quais são os benefícios, né, dessa participação efetiva do homem nesse período, e para a criança, e para a mulher, e para a parceira ou parceiro, nesse período tão mágico, né, que é o pré-natal. Maravilha. Bom, dá uma série de podcasts, né, todas essas perguntas. Mas vamos lá. A fase perinatal, né, a educação perinatal, ela compreende o início da vida. Então, a gente está falando da gestação, parto e puerpério. Principalmente são essas fases, durante muito tempo, e ainda é um lugar muito ocupado pelas mulheres, tanto das profissionais, né, das educadoras perinatais, também em relação ao foco, né, sempre em relação às mulheres, de preparar essas mulheres durante a gestação, para o parto e também para o puerpério. O projeto Enio Paterno, ele nasce através de histórias individuais, de uma história individual que foi quando a Bruna, minha companheira, engravidou, né? A Yara está com 9 anos, minha filha, a Nalu está com 4 anos. Então, há 10 anos atrás, praticamente, quando a Bruna engravidou, é, foi o início da realização de um grande sonho, mas também um encontro com um lugar meio que invisível dentro dessa fase, dentro do início da vida. Eu me deparei com uma falta de conhecimento, né, sobre o que minha companheira estava vivenciando, sobre gestação, né, as características de cada trimestre da gestação. Eu não tinha a menor ideia, eu perguntava para os meus amigos, eles também não tinham a menor ideia. Eu comecei a pesquisar e também existiam pouquíssimos conteúdos que dialogassem comigo, com a minha experiência enquanto homem durante aquela fase. Então, como que eu posso Amigos que já alcançar isso? tinham filhos, né, Tiago? Como? Amigos até que já tinham Que filhos. já tinham filhos, exato. Eu Já tinham perguntava para eles, filhos. cara, como é que foi? Né? E a maior parte das respostas eram, não se preocupa com isso. Né? Gestação, parto é coisa da mulher, ela que decide, ela que sabe, né? Se preocupe em trabalhar, abrir uma planilha, né? E depois que nasce você resolve. E eu até que acreditei nisso, sabe? Meio que eu comecei a seguir, mesmo com esse desconforto, né, de não ter amigos para conversar, mas também conhecimento. Teve uma experiência que foi muito marcante de chegar numa consulta pré-natal com a minha companheira e não tem nenhum lugar para eu sentar. Né? Então, o médico em nenhum momento olhava para mim.
E, assim, claro, a mulher tem total protagonismo durante esse momento, mas, a inexistência desse lugar, ele começou a me gerar grandes desconfortos, assim, né. Então, isso é algo comum ainda hoje, né, tanto da parte dos próprios pais que não buscam ocupar esse lugar, muitas vezes por falta de conhecimento, assim como eu por falta de referências de outros homens que ocuparam esse lugar, né. Existe, de fato, aí falta de referências e isso acaba influenciando muito, a experiência paterna. Eh, Isso é algo presente no dia a dia, mas eu, com o tempo, comecei a ver, através também de vários desconfortos, principalmente quando a minha filha já estava com quase 1 ano de idade, então, assim, no olho do furacão do puerpério, aonde eu vi que faltava repertório, tanto afetivo, emocional, prático e de conhecimento para lidar com esse grande desconhecido que foi a chegada da Yara e todos os atravessamentos, né. A Bruna era uma outra mulher, ali com vários outros papéis, eu tentando me achar dentro daquele momento de crise, realmente, né, e aí já trazendo a chegada de um bebê com uma possível crise, não crise negativo, né, de algo negativo, mas no sentido de que abala as estruturas, né, a rotina, o diálogo, o cansaço físico, o cansaço emocional, a produtividade, né, questões relacionadas à sexualidade, é um momento ali, de crise nesse sentido. E eu acabei vendo que eu estava quase virando estatística, não que, né, existem várias formas, configurações familiares superfuncionais e que existe muito afeto, né, no caso de separações, por exemplo, mas não era o que eu queria, né. Então, a partir disso, dessas minhas experiências individuais, eu comecei a ver o quanto faltava conhecimento sobre o que eu estava vivenciando. É como Tiago, se eu não visse, ela falava e eu não conseguia enxergar, como se fosse uma outra lente, sabe. Tipo, você fala: "Thiago, você tá de preto", eu falei: "Não, você não tô de preto, eu tô de branco". Então era como se fosse uma outra língua, e eu vi que o conhecimento, era uma peça fundamental, tanto para que eu conseguisse me sentir mais seguro, para que a minha companheira conseguisse também se sentir mais seguro, que sentisse essa ele tá junto comigo, e também para que eu começasse a ampliar a vinculação com a minha filha. E o vínculo se dá através do cuidado, e com a minha companheira também, né. Então o projeto Empaterna, ele nasce muito desse lugar, dessa experiência individual e depois conversando com muitos homens, vendo que esse era realmente é ainda um lugar sem lugar, e como a gente precisa ocupar, com responsabilidade, com afeto, com consciência, porque existem grandes benefícios, né, tanto para essa pessoa que está gestando, para essa mulher, para esse bebê, mas também para esse homem, né, que aí tem uma grande oportunidade de desenvolver novas habilidades de amadurecimento, enfim, para mim Tiago, existe aí eu queria que você falou de um ponto aí importantíssimo que eu queria voltar um pouco. Você falou desconforto, eu fui ali no pré-natal, só tinha uma cadeira, isso foi a minha experiência também, em 98, que eu sempre cito, né? Me fala um pouco desse desconforto, dessa invisibilidade. O que que você consegue lembrar lá na sala que te deixou o médico não olhou para você, não trocou ideia, ele ficou muito clínico na conversa, tendo uma outra cadeira, ou ele perguntando como é que você está de saúde, como é que você está se sentindo, olha, eu vou passar aqui uma solicitação de exame de sangue para você, você sentiria o quê? Mais pertencimento, foi isso que você sentiu? Ou vai além disso? Que você pudesse falar um pouco desse claro, desconforto que você sentiu. sim. Acho que são muitas camadas, né, desse lugar. Existiu da minha parte um desconforto desse lugar sem lugar mesmo, de não ter uma cadeira física, né, então algo concreto, material, realmente, como se eu não precisasse estar ali, mas também dentro de um campo mais subjetivo, no sentido de não ter espaço e nem um olhar, né, e nem conteúdos, e nem uma rede de apoio, e com quem nem conversar sobre essa temática, tanto a nível com outros profissionais, aí eu vejo até hoje como muitos profissionais também não têm repertório e conhecimento para olhar para o pai, por mais que hoje nós já tenhamos aí uma política de pré-natal do pai, que é algo fundamental, é muito importante, mas ainda não é uma realidade de todos os lugares, né. Não é uma realidade, eu acho, de todos os profissionais que olham para o pai, e também não é uma realidade de todos os pais que aceitam
né, seguir essa jornada de cuidado, de autocuidado, se preparando para a gestação e para essa paternidade. Então, isso para mim foi um grande gatilho de transformação. E aí quando eu falo foi não é que foi um dia, né, foi uma sucessão, foi uma construção de desconfortos, e esse desconforto também é muito pautado, e talvez algumas pessoas possam me ouvir e falar: "Mas como assim, né, um homem se sentindo invisibilizado, né, um homem", né, ainda mais nesse momento, eh, e a reflexão que eu trago, eu acho que ela vai muito ao encontro de como quem ocupa esse lugar de cuidado, acaba sendo invisibilizado, né. E aqui historicamente as mulheres acabam ocupando esse lugar de cuidado, tanto de forma impositiva, né, como uma única afirmação inclusive, né, desse ser mulher. Então não é que todas as mulheres nascem com a capacidade de cuidar, isso é um grande mito, uma crença, mas, né, acabam ocupando esse lugar. E da nossa parte, o contrário, né, a gente nunca ocupou esse lugar de cuidado primário. Então, eu acho que a pa a partir do momento que a gente começa a ocupar esse lugar que socialmente já é invisível e traz para nós aí, eu acho que dentro do campo, das masculinidades, talvez a primeira vez, aonde o homem, e eu no caso, me deparei com a falta do protagonismo, né, afinal de contas, né, eu ali não era o protagonista da situação. Então esse desconforto também de perder esse protagonismo que socialmente é construído desse homem, né, esse alicerce da família, e de repente não ter nenhum lugar para eu sentar, eu acho que acabou me gerando esses desconfortos que, enfim, né, como eu disse, são de várias camadas dentro dessa estrutura altamente machista e que acaba, né, interferindo na minha vida, mas também dessa forma estrutural que impede muitos homens de ocuparem esse lugar. Então acho que mais ou menos por aí, assim. Eu acho muito legal, assim, podcast é maravilhoso em áudio, né? Mas podendo ter vídeo, também é bem legal ter um YouTube, porque passa um filme nos seus olhos aí, e a gente entra Sim. nesse teu filme, né? A gente vê muita a carga da emoção, né? Resgatando esse lado, esses momentos, e pensando nas suas filhas, e pensando na sua parceira, e pensando em você mesmo, né? É Uhum. muito bonito, né? A gente sentir que isso desperta uma emoção realmente muito Sim, forte dentro de outros padrões e outras possibilidades de masculinidades que não sejam masculinidade realmente subalterna, né? Porque muita gente fala de masculinidade tóxica e tal. A masculinidade subalterna é um modelo que, pelo amor de Deus, só causa sim. prejuízo para a saúde pública, para tudo isso, né? E eu queria até, Ingrid, para saber como é que essa fala do Tiago chega para você, você que é a mãe do João Miguel, né? Até tem meu nome também. E como é que chega assim essa emoção e ver na vida do João Miguel essa história assim, essa invisibilidade? Eu lembro que quando o João nasceu, obviamente eu não sou mãe dele, mas eu participei, né, desse processo todo Uhum. da gestação dele com a minha falecida cunhada. E eu lembro que meu irmão, ele passou, tipo, ele sentia enjoo. Ele tinha toda Quase as. uma síndrome de covarde, né? Como É, chama, exato, né? ele tinha tudo, assim. E era engraçado porque o meu irmão era da saúde também, é da saúde. E ele realmente estava lá junto, tava realmente participando da gestação do João. Uhum. E eu lembro que quando o João tava para vir, ele não ficou com medo, ele conseguiu acalmar minha falecida cunhada, ele Uhum. conseguiu estar junto. E é interessante porque eu fico pensando assim, eu tenho um amigo que ele teve recentemente um filho, ele não participou do processo todo, Uhum. e quando ele foi para receber quando o filho dele chegou, ele desmaiou. Ele desmaiou e eu fico pensando, cara, será Vem uma que. emoção tudo ao mesmo tempo, né? Exato, Toda hora e todo lugar, né? eu fico pensando, deve ser uma adrenalina muito grande, que o homem fica com medo, fica assustado, fica todo emocionado, e aí não vê realmente o momento em si que o filho nasce, né? Então eu fico Sim. pensando, cara, será que se ele tivesse conhecimento o suficiente para entender o processo que a mulher tá passando, para tá realmente, será que ele não estaria
ele não teria desmaiado? E também, né, Ingrid e Tiago, falar um pouco desses medos que não são trabalhados Sim. durante Sim. o pré-natal, que acaba o medo vindo, vira um pânico. Não, Desmaiando, né? eu vejo assim essa situação que muitos homens passam e acaba que é uma falta de espaço que o sistema de saúde, que eu falo como um todo, né, tanto particular quanto Uhum. público, não dá pro homem. Ainda, né? Exato. E tira esse espaço pra ele e dá essa responsabilidade toda pra mulher. Ah, mas é o Uhum. corpo dela. É o corpo dela, só que existe uma vida que tá sendo compartilhada ali dentro. Exato. É. Tem o pai, tem a mãe. E se você colocar essa carga toda de cuidado em cima de uma mulher, principalmente quando ela tá tendo o primeiro filho, nossa, deve ser desgastante. Uhum. A Sim. mulher, tipo assim, que eu fico pensando, que coisa horrível você faz isso com a mulher, sabe? Porque tira esse espaço do homem que podia estar lá ajudando e tá cuidando dela, entendendo o que ela tá passando, principalmente pelo processo todo que o corpo tá passando da mulher. E aí, no final, o seu filho vai nascer e você vai desmaiar. É. Porque você não tem conhecimento Não, suficiente para entender o que ela tá exatamente. passando. Não, e o que eu acho que o Tiago traz é uma coisa muito forte, porque ele vai um passo além. Ele quer Exato. trabalhar essas questões, mas também quer trazer ciência para cima da Exato. mesa, né? Então, Uhum. é a questão das diferentes áreas da obstetrícia, da neonatologia, da psicologia, né, Tiago? Se puder falar Exato. também, por favor, reaja também ao que a Ingrid colocou aqui, mas se Imagina. puder falar desse aprofundamento que você traz, que é muito bacana, né? Sim. Bom, algumas coisas, né? Vamos por parte. Eu acho que esse sentimento do seu irmão, Ingrid, de, né, de se sentir confiante, de conseguir, inclusive, oferecer esse suporte, né, para sua cunhada, ele vem muito, inclusive, de sentir, né, de ter esses sintomas semelhantes, ele vem principalmente porque provavelmente ele esteve presente durante a gestação e vivenciou essa paternidade. Porque nenhum homem vai vivenciar os sintomas semelhantes, se ele não está vivenciando essa experiência. Não é porque se eu sou o seu companheiro, por exemplo, você engravidou, que eu já vou começar a sentir, assim, de uma coisa sobrenatural. Não, isso se dá pelo envolvimento, né, aonde que a chegada desse bebê, a sua gestação vai impactar a minha experiência, aonde que eu vou, quais são os gatilhos, né, que vai acionar em mim, né, que vão me conectar com essa gestação ao ponto de eu sentir alguns sintomas, vamos dizer assim, semelhantes ao que você possa estar sentindo. Isso só acontece quando o homem está muito envolvido. Acho que esse é um ponto importante, né? E aí, falando desse pai que desmaiou, é o oposto, provavelmente, né? De repente, não posso afirmar, não conheço a história, mas é possível que venha, talvez, de um distanciamento maior, né, e aí podem ser múltiplos motivos, tanto de formas estruturais, muitos homens querem ocupar esse lugar, mas também não podem, né, a gente está falando aí que um homem tem somente um dia do ano para faltar ao trabalho, para ir numa consulta, seja do filho, seja na gestação, seja qualquer coisa. Essa eu não sabia. Exato. Então, assim, um dia no ano, gente, né, como que esse cara consegue, de fato, exercer essa paternidade? Mas também vai muito do interesse desse homem, de buscar conhecimento, enfim, óbvio, de se envolver. E principalmente esse ponto que a Ingrid trouxe, que é a falta de conhecimento, porque aí eu acho que não está diretamente relacionado a esse cara estar presente ou não, né? Existem várias formas de você adquirir conhecimento. Claro que pessoas em lugares mais vulneráveis têm dificuldade, a gente não pode negligenciar isso, né? O difícil acesso a conhecimento. Mas eu estou falando aqui para uma parcela muito grande dos homens que têm acesso a conhecimento. E os homens, a maior parte dos homens não tem conhecimento sobre o início da vida. Não sabe o que é uma gestação, não sabe o que é um parto, quais são as indicações absolutas de uma cesariana, quais são as fases de um trabalho de parto, aonde parir, é um parto domiciliar, é um parto hospitalar, como que eu posso oferecer o melhor suporte para minha companheira independente da via de parto, né? Qual que é o meu lugar, o que eu faço, dou água, grito, choro, desmaio. Então, uma fase onde nós tanto não estamos inseridos, quanto não nos inserimos, e quanto a gente não conversa e não vai atrás de forma propositiva e intencional de ocupar esse lugar com conhecimento, né? Então isso gera afastamento, isso gera negligência, isso gera violência, né?
isso gera desmaios. Então, assim, volto a afirmar, não é determinante, mas que pode influenciar nessa hora, isso para mim é indubitável. E aí, só para trazer mais uma questão, né, dessa questão que a Ingrid trouxe, né, de talvez gerar uma sobrecarga dessa mulher, que está ali como a única responsável de tudo que acontece no início da vida, e isso vem novamente de uma construção. A Elisabeth Badinter, uma filósofa francesa, ela tem um livro chamado Um Amor Conquistado, o mito do amor materno, onde ela vem justamente questionar esse tal de instinto feminino, né? Como se todas as mulheres, né, todo mundo que está ouvindo a gente aqui, você, Ingrid, nascesse já com um chip, né, ou com uma dádiva divina que os anjos cantam, oh, e aí nasce um filho e você já sabe lidar com tudo que a vida vai apresentar, que esse bebê vai apresentar, com toda a sua experiência, não importa se você tem uma fissura, se você tem uma mastite, seu parto teve violência, se você não tem referências paternas, né, você já vem sabendo trocar fraldas, enfim, tudo. Né? Inclusive parir e ter as suas escolhas e consciente, né? E isso gera sobrecarga, isso gera culpa, isso gera violências. Então, é importante a gente falar, né, o quanto a maternidade ela não é instintiva e assim como a paternidade ela é um aprendizado, porque quando a gente sai desse ponto, a gente coloca todo mundo num lugar mais equitativo, né? De olhar as realidades e de olhar que, né, eu nunca fui pai de uma menina de 9 anos. Eu estou sendo agora, né? Quando minha filha nasceu, eu nunca tinha sido pai de um bebê de 1, 2, 3 meses. E a minha companheira também. Então, eu acho que quando a gente olha para isso, a gente consegue criar um campo mais empático, e de responsabilização dos homens em relação à busca por conhecimento, como uma responsabilidade paterna. Isso não me torna um paizão. Isso é uma responsabilidade, né? É muito comum nos prepararmos para os grandes desafios das nossas vidas. Se você é um esportista, maratonista, você treina às vezes um ano inteiro para competir. Você vai subir uma montanha, vai fazer uma prova no vestibular, uma prova no Detran, uma prova no emprego, não sei. Os grandes desafios das nossas vidas, a gente se prepara, a gente estuda, pesquisa, pergunta como é que foi. E para a paternidade, não. Né? Para a paternidade é algo que, enfim, a gente fica aí mergulhado nesses mitos, nessas crenças, e isso só gera distanciamento, né, no meu entendimento. E é até interessante porque eles acham que a maternidade na mulher já vem com um pacote, né? Exato, assim, a mulher vai saber cuidar, vai fazer. Sim. E eu penso assim, colocando numa linha igualitária, a maternidade também é igual à paternidade. Você aprende, só que acaba que a maternidade é colocada como uma obrigação para a mulher e infelizmente Sim. ela vai ter que assumir essa E a mulher está responsabilidade. dizendo não. Porque a Exato. diminuição das taxas de fertilidade deixam claramente Exato. isso, né? Não quero ter, Exato. não me sinto. Isso é importantíssimo, né? E aí acham que a mulher. É muito engraçado isso. Tipo, eu como uma mulher, eu não sei, tipo, cuidar de um bebê recém-nascido. Se Sim. me colocariam, possivelmente eu cuidaria como sobrevivência para essa criança conseguir crescer e tal, e aí você vai aprendendo, né? Mas se a gente coloca a maternidade e a paternidade numa linha igualitária, aí sim a gente tem comportamentos e ações que vão ser igualitárias. Se a gente sempre olha para uma mulher e fala, essa mulher sabe criar um filho. Às vezes ela nem sabe, e ela nunca vai Na saber. maioria das vezes, não. Pois é, exato. Porque é isso, Exato. né? Você vai criando esse ideal de instinto materno. Sim. Não, o instinto de cuidado é próprio do ser humano. Sim. Tanto Exatamente. para homens e mulheres, né? Eu sempre conto o caso do meu filho mais velho, que quando tinha 2 anos, ele, aqui numa sorveteria de Brasília, estava com a Cláudia, ele botou a mão na barriga da minha mulher e disse o seguinte, Júlia, né? Falou Júlia lá. Não sabíamos que ela estava grávida. Uma semana depois a gente soube que ela estava grávida e, lógico, nasceu a Júlia, que a gente nem era o nome que a gente cogitava, mas é um instinto, né, do cuidado já ali claro, independente do gênero. Então, é uma coisa que chama realmente muita atenção. E, Tiago, se fala tanto, né, dessa questão assim, cuidar do perinatal, cuidar do futuro da criança, parece que mas, e aí parece que é sempre futuro, futuro, futuro. Sim. Mas realmente a repercussão desse envolvimento, desde o perinatal,
É claro hoje, né, Tiago, os estudos mostrando que num futuro breve a repercussão isso na saúde da criança e na primeira infância é incrível, né? Não, é incrível. Eu acho que essa é uma palavra boa de utilizar, né? Ainda mais no contexto de negligência, de ausência e de violência paterna, né? Então, existem vários estudos que trazem, por exemplo, como a participação paterna desde a gestação está associada, inclusive, à redução de violência doméstica no primeiro ano do bebê. Casais com pais participativos, por exemplo, vivem menos conflitos conjugais no primeiro ano do bebê. A gente está falando de uma minimização de violências, inclusive de lacerações graves, quando a presença de um pai consciente e responsável. Tudo isso eu estou partindo do ponto de vista de um par consciente e responsável, né? Essas pesquisas, elas são pautadas nisso. Volto a falar, não é só o cara estar ali, é o como ele faz e da forma que ele ocupa esse lugar de pai. Então, por exemplo, crianças com pais envolvidos desde os primeiros meses apresentam melhores indicadores de desenvolvimento emocional e cognitivo e motor. Mães apoiadas emocionalmente pelos pais têm maior chance de bem-estar durante o puerpério. Então, existem diversas pesquisas que trazem os benefícios, né, da presença responsável, afetiva, consciente desse pai no início da vida, em relação ao desenvolvimento desse bebê, que vai ser um adulto, que vai ser, né, um menino, uma criança, uma menina, enfim, né, e onde ele vai ter tanto mais referências humanas, né, do que ser ou do que não ser, mas também o impacto na socialização, né, no desenvolvimento motor, cognitivo, enfim. Então existem diversas pesquisas. Mesmo assim, quando eu falo diversas, ainda carecemos de pesquisas, tá? Eu falo diversas porque tem mais de uma, mas ainda esse universo da parentalidade, da perinatalidade, com foco nas paternidades, quando a gente olha para o efeito disso tudo, inclusive na vida do homem, o que acontece no homem, ainda é muito pouco. A gente precisa cada vez mais, e claro que isso também vai muito de quanto os homens se interessam por isso. Né? Agora pode ser estimulado, né, Tiago? Porque muitas vezes a gente vive um subconsciente coletivo que a gente nem questiona, né? A gente apenas leva. Até te perguntar, Tiago, então parece assim que você vem colocando é que na sua experiência você sentiu, né, essas dificuldades, aí resolveu, e quando deu o clique de falar assim, não, eu quero realmente participar Sim. desse processo, vai ser diferente, isso me toca, isso me ajuda, isso me traz um valor humano que eu sinto aqui dentro e eu preciso expor isso. E quando veio o clique também, porque o amor faz isso muitas vezes, né? A gente não se contenta com a gente mesmo. E a gente quer levar isso para os outros, né? Para a sociedade. A gente fala, poxa, tem alguma coisa muito errada. A gente sabe que é tão bom, né? Exato, não E consegue, né? quer cativar as outras pessoas com isso, Exato. né? E que foi uma iniciativa sua, né? De falar, não, eu não estou me contentando comigo só. O Né? Eu contentamento é estou vendo ótimo. que, né, essas coisas estão mudando na minha família. Sim. Quando deu esse clique também, então eu queria saber seu clique particular em relação ao seu microcosmo, vamos colocar assim, né? Sim. Da sua família. E quando foi o despertar para dizer, não, eu tenho que levar isso para o macrocosmo, eu tenho que participar das políticas públicas, eu tenho que repensar toda essa noção de paternidade no período pré-natal. Maravilha. Foram alguns gatilhos, eu acho, né? Foram alguns cliques, não foi só um clique. Não foi só porque o Thiago despertou para o mundo, né? Veio através do desconforto, veio através de uma livre e espontânea pressão também. Um grande clique foi quando nós morávamos em Florianópolis, no primeiro ano de vida da Yara, há 10 anos atrás, 9 anos atrás. E a minha companheira, ela estava vivenciando um momento muito onde a solidão se fazia muito presente. Então eu morava em Florianópolis, ou seja, eu tinha já 17 anos, moro em Florianópolis 17 anos, então amigos, pessoas, familiares, e ela é de São Paulo. E morou aqui 10 anos em Ubatuba. A gente está em Ubatuba porque ela morou 10 anos antes de a gente se conhecer. Então ela começou durante o puerpério a sentir falta de rede de apoio. A gente também estava nesse conflito existencial, vamos dizer assim, do puerpério.
né, com dificuldade na comunicação, muitas vezes de eu enxergar coisas que ela estava gritando, mas por várias questões eu não ouvia ou não via. E aí, um momento, ela vem para Ubatuba ficar 30 dias aqui em Ubatuba, e ela viveu em um mês tudo que ela não tinha vivido em quase um ano, né? De ter liberdade, autonomia, de poder surfar, de se sentir amada, de se sentir cuidada. E aí ela retorna para Floripa meio que me dando uma intimada, né? Falando: olha, Thiago, eu não sei você, mas eu tô indo para Ubatuba em breve, né? Se você quiser ir com a gente, se organiza, vamos nos organizar. Na verdade, foi um Dando pressão convite, né? mesmo, né? Negócio forte, né? Foi, porque para ela, ela estava adoecendo, né? Então, e como eu já tinha morado 17 anos em Floripa, aí estava me convidando para vir para Ubatuba, né, gente? Não é para né, um lugar ruim, imagina. Ainda mais nós que gostamos de natureza, surfamos. Então, essa intimada, vamos dizer assim, ela foi muito importante, né? Que foi um sacode realmente para ver, opa, é muito mais profundo do que eu consigo enxergar e do que eu consigo ver, né? Existem questões aqui muito mais profundas. E teve um outro momento muito importante, que foi a primeira vez que eu participei de um grupo reflexivo de homens em Florianópolis, né? De um espaço seguro, ético e acolhedor entre homens. A proposta daquele encontro não era sobre paternidade, por mais que tivessem relatos que envolvessem a paternidade, mas eu sou naturólogo, então dentro da minha formação, conduzir grupos enquanto terapeuta, eu tenho já esse repertório, essa bagagem dentro da minha formação, e eu saio daquele encontro muito tocado, porque foi a primeira vez que eu estava presente num grupo de homens, aonde era possível a gente falar sobre questões existenciais, sobre medos, desafios, angústias, escutar outras realidades. Aquilo para mim foi muito forte. Eu falei, cara, como assim? Eu nunca vivenciei isso nem com os meus melhores amigos, não nessa profundidade. Isso que eu não conhecia ninguém. Então eu saí dali muito impactado e ao mesmo tempo me perguntando, cara, olha a potência disso e como seria importante se eu tivesse isso, mas dentro de um grupo com outros pais que estivessem vivenciando a mesma fase que eu estou. Que eu pudesse perguntar, cara, como foi para você ficar 10 dias sem dormir? Né? Como foi você voltar a trabalhar sem ter dormido? Como é que você trabalha? Como que ficou a relação com a sua companheira? Como que ficou a divisão das demandas domésticas? Como ficou a relação relacionada à sexualidade? Enfim, então eram vários questionamentos e perguntas que eu não tinha com quem perguntar. Então o projeto Mãe Paterna, ele nasce muito desse lugar, de criar esse espaço, da necessidade que eu tive e que eu só vi depois, mas a necessidade de criarmos esses espaços seguros, éticos e acolhedores entre homens. Então, acho que essa junção dessa minha experiência individual, de ter participado também desse grupo reflexivo e visto que a ausência, desses espaços e como aquilo era potente e necessário, acho que esse foi, assim, essa dupla, vamos dizer assim, foi os grandes fatores que me trazem até aqui, inclusive, conversando com vocês sobre isso. Eu fico até pensando, né, Ingrid, que a gente fala muito da questão racial mesmo, né, dos homens pretos e como é a dificuldade em função desses problemas estruturantes, quando é um recorte racial. Então a gente também passa um filme, né, na nossa cabeça, na sua, deve passar muitos, dos homens que não tiveram esse espaço, né, que não tiveram esse momento. Eu acho que o homem em si, né, a gente é um ser coletivo, né? Quando a gente não pensa em gênero e tal, a gente é um ser coletivo. A gente só sobrevive pela coletividade. E o homem em si, colocaram muito isso na cabeça do homem, que ele tem que ser individualista, né? Individual e estar Todo poderoso. Exato. Auto-sobreviver sozinho, fazer tudo sozinho. A caixa da masculinidade. Exato. E o homem preto, ele tem muito isso. Mas é muito mais fixo do que com um homem branco, por exemplo. A rede de apoio de um homem preto, ela é muito menor, principalmente porque não existe esse espaço, né, de você falar de masculinidade, mas também de falar de raça. Ancestralidade. Exato, porque você
perpassa totalmente outros meios sociais. Então, se um homem branco acha que ele é solitário, o homem preto, ele, tipo assim. Eu fico pensando até assim, parece que a caixa é mais sufocante ainda, é Exato. mais É apertada. porque é uma caixa que basicamente diminui o homem a ser um objeto de trabalho e sexual, né? Sim. Então, essa individualidade, ela não vai se passar pro coletivo. Você sobrevive sozinho, você não pode depender de ninguém. E se existe essa abertura para você falar o que você sente, muitas vezes não vai ter o conhecimento, que infelizmente, como o Thiago falou, o homem ele não vai ter esse tanto conhecimento quando a gente parte desse recorte de classe social, mas também de raça. Ele não vai ter. Então, assim, o que ele vai falar? Sabe? Essa questão, acho, dos homens negros, dos homens pretos, é importantíssimo a gente falar. Você trouxe, né, Ingrid, essa questão da ausência desses espaços, né, e desses outros homens que vão dar contorno à experiência, né, dos próprios homens negros. Mas sabe que conversando com o Rafael Santos, do Sanco Family, com o Tadeu França, com o Beto Baltar, né, do coletivo Os Pais Pretos Presentes, e com outros homens negros, é com eles que eu estou mais aprendendo a trazer esse senso de comunidade. Justamente, eu acho, vindo dessa história que você está contando, dessa ausência, até porque durante muito tempo, e ainda muitos homens negros, nem seres humanos eles eram considerados, né? E ainda não são. Então, quando a gente fala, inclusive, de paternidade, os homens negros nunca puderam ser pais, historicamente, quando a gente olha para o processo de escravização, né? Dos afastamentos, das destruições, né, das famílias. Então, tem um fator histórico que coloca esse homem negro sempre como violento, como ausente. Opa, desculpa, tinha alguém me telefonando. Como, né, um homem violento, como ausente, como negligente, como um animal, enfim. Então, essa palavra mesmo. Exato, né? E isso acaba forjando na sociedade um imaginário, inclusive que muitos homens acabam também, homens negros também acabam reproduzindo isso, mas não porque é uma condição, não é porque é algo inato, né? Mas é uma condição social. Então, acho que é muito importante a gente trazer isso, porque ao mesmo tempo que carece, né, talvez desse... Aí eu não sou um homem negro, para quem não está me vendo, né? Eu sou um homem branco, mas eu me coloco muito no lugar de escuta desses homens que, para mim, hoje são grandes referências de masculinidades e paternidades, e uma das principais são homens negros. Então, acho que é importante a gente falar sobre isso, inclusive, enquanto homem branco, falar, não num lugar de fala de um homem negro, mas de um homem branco que ouve, né, e que é importante a gente dar relevância, inclusive, no meu próprio lugar de privilégio, a gente falar, né, dessas masculinidades que são invisibilizadas. Existe aí grandes questões que não fazem, inclusive, parte da minha vida, né? Então, só trazendo o quanto eu aprendo, né, inclusive sobre esse senso de comunidade, né, de pertencimento, de criar redes de apoio, principalmente com os homens negros, com esses homens que vêm se reinventando, que vêm buscando resgatar tecnologias de cuidado ancestrais e trazendo para realidades dentro das suas famílias, dentro das suas comunidades. Mas, de fato, essa estrutura, se foi difícil para mim, com certeza, para os homens negros, isso fica muito mais distante, muito mais violento, inclusive, né? Eu gosto muito quando eu vejo um pai preto trazendo... O Humberto, ele é um exemplo nato, assim, para mim, sabe? O Humberto, ele é música para os nossos ouvidos, né, gente? Ele fala e a gente já se derrete, assim, né? Ele traz uma essência muito coletiva do movimento negro, de paterno, né? E o quão isso é fortalecedor para os saberes negros, né? Porque é isso, eu acho que a gente, como sociedade, a gente tem que ter essa consciência que tudo é coletivo. O cuidado é coletivo, o bem-estar é coletivo, então, quando um pai preto fala sobre coletividade, traz o cuidado como uma coisa coletiva, cara, isso fortalece. O caso do Gilberto Gil, exato, com a Preta Gil, né? O padre lá falando que o Gilberto Gil falou dos orixás. Sim. E aquele tipo de reação, quer dizer, um pai falando sobre sua filha que faleceu e não poder ter esse espaço, né, das ancestralidades que
e religiosidades de base africana, Sim, de uma estupidez tão grande que a gente não sim, sabe nem por onde começar a Uhum. falar sobre isso, né? Então imagina se isso aconteceu na superfície, imagina o que está por exato. baixo desse iceberg, né? Assim, eu não consigo nem imaginar, porque eu fico pensando assim, nessas situações, né? Tipo, é uma pessoa socialmente famosa, todo mundo conhece a religião dele e tal, mas ainda existe isso. E as pessoas não entendem, né, essa questão, assim, que as coisas. Uma coisa não anula a outra, né? Claro que não, claro que não. Então, não tem jeito, mas eu fico muito feliz, assim, principalmente pelo que o Humberto faz e por outros influenciadores que estão trazendo essa movimentação Uhum. coletiva preta para esse ambiente de saúde para o homem, sabe? A gente sempre tem que Principalmente. trazer esse tema porque ele Exato. realmente é transversal. Tiago, agora explica para gente, é o que eu falei, né? Aquele passo além, né? Tem o autorreflexivo, mas tem muita ciência, né? Você fala muito desse conceito de perinatalidade masculina. É um conceito interessante, né? Que eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais para a gente e de uma forma assim fácil para o nosso ouvinte entender, Entender, né? O que sim. seria perinatalidade masculina e como os homens podem até se engajar dentro dessa perspectiva, né? Sim. Bom, perinatalidade, então, né, é esse período que compreende a gestação, parto e puerpério. Então, a gente está falando aí tanto de uma educação, né, levando conhecimento para esses homens, da possibilidade desse homem vivenciar essa fase, né, como o início da vida, né, com prioridade, com cuidado, com responsabilização, de forma intencional. Eu não gosto dessa frase, dessas palavras que, por exemplo, paternidade ativa, né, o meu grande sonho é que a gente fale pai e isso já dê conta de tudo, né, a gente não precise sempre de uma outra palavra, né, para compor a palavra pai, né, isso já é bem sintomático, mas ao mesmo tempo eu entendo que a gente precisa, como se fosse um marcador, né, que a gente está avançando, que existem questões que são diferentes, que a gente está falando sobre isso. Mas quando eu trago a perinatalidade como algo que, trazendo até uma fala do Ismael dos Anjos, no Silêncio dos Homens, onde ele fala que falar sobre masculinidades talvez não seja a coisa mais prioritária do momento, mas está na raiz das coisas mais prioritárias. E aí eu vou mais profundo ainda. Para mim, a educação perinatal está na raiz de todas as coisas prioritárias que nós temos no mundo hoje em dia. Todas é muito, né? Mas de Grande muitas, parte, grande né? parte. Porque a gente está falando do início de uma vida, né? Da chegada de um ser humano, né? O Michel Odão, um grande obstetra, disse que a gente também quer mudar o mundo, a gente precisa mudar a forma que nós chegamos no mundo. Então isso perpassa necessariamente, né? Para como esse ser humano chega e ele é amado e quem são as referências dele para o seu próprio desenvolvimento. Então, a educação perinatal é sobre isso e trazendo para as paternidades, para as masculinidades, qual é o nosso papel dentro dessa fase, né? Levando em consideração o ambiente, questões de raça, questão de classe, questão de gênero, né? Existem múltiplas configurações familiares, múltiplas manifestações de paternidades, então, né, casais que adotam, casais homoafetivos, enfim, né, existe aí um universo de possibilidades, mas em todos eles, como que a gente pode oferecer o melhor cenário possível para essa criança que está em desenvolvimento e para as pessoas que compõem a família. Então, esse é o objetivo, dentro da minha visão, né, da educação perinatal, do meu trabalho com foco nos homens, né, nos pais, convocando esses caras para refletir, convocando esses homens para colocarem a mão na massa, para pesquisarem, para se colocarem em lugares desconfortáveis e compartilhar esse desconforto. Né? Da onde que vem esse sentimento? O que a minha companheira quer dizer quando enfim, ou quando ela grita, quando ela perde uma paciência, da onde que vem esse grito? Né? Da onde que vem essa impaciência? Da onde que vem isso? Porque se eu amo você, Ingrid, e você me ama, eu não quero te prejudicar e vice-versa. Então, por que que você está falando nesse tom comigo? Né? É despertar os homens para essa curiosidade diante das manifestações humanas das pessoas que a gente ama. Né? Eu não estou falando de uma pessoa que eu não conheço, né? Que também algo muito importante, mas a gente está falando das pessoas que a gente ama, das pessoas que fazem parte da nossa história. Então, para mim, é muito sobre isso, assim, sabe? Qual a história
que as minhas filhas vão contar de mim lá no futuro, quando perguntarem para ela onde estava o pai no início da vida, onde estava o pai na hora do parto, né? Você liga para quem se der algum BO, né? E para mim isso começa no início da vida, né? O John Bowlby, ele desenvolve a teoria do apego, ele fala justamente sobre isso, né? Sobre vínculos seguros, né? Quanto mais nós cuidarmos, e não existe outra forma de a gente se vincular a um ser humano que não seja através do cuidado. Estamos em 3 pessoas aqui, eu vou me vincular com a pessoa que mais tiver curiosidade sobre a minha existência. Aquela pessoa que mais cuidar de várias formas, né? E isso se dá em todas as relações e com as nossas crianças também. E é por isso que as crianças acabam muitas vezes se vinculando mais às mães, porque são elas que amparam as angústias, elas que oferecem colo, afeto, alimento, né, na maior parte das vezes. Então isso é natural. Não que a mulher e a mãe é natural por si só. Não, é porque ela está realmente ali, presente. Então, é isso que gera segurança, é isso que gera autonomia, liberdade para que essa criança possa se desenvolver. Não é o contrário, né? Muitas pessoas acham que você dar colo, por exemplo, vai tornar uma criança insegura, né? Sei lá, com várias outras questões. Eu não estou falando de permissividade, toda criança precisa de contorno, de limite, mas afeto, colo, amparo às angústias, de preferência rápido, é isso que vai gerar segurança e é isso que vai criar autonomia, liberdade, né? E a gente não cria adultos que vão crescer traumatizados, que não Exato. sabem. E buscando isso, né? Eu tenho 56 anos, eu quero afeto, eu quero Exato! colo, eu E quero e coisas, é né? uma E eu busco isso nos meus filhos, né? Na Cláudia, nessa proteção mais ampliada, né? E é E uma poder buscar isso é E importante, é né? O uma que o Thiago está coisa trazendo. que eu fico pensando assim, hoje as pessoas têm medo de pedir afeto. É. De dizer, poxa, eu quero um abraço, você pode me dar? E assim, sabe? É uma coisa que o ser humano precisa pra existir. É verdade. É uma coisa assim que a gente se prendeu tanto nessa individualidade de viver sozinho e tal, mas a gente precisa de afeto, a gente precisa de cuidado. É a nossa cola, né, Ingrid? É o elo, Exato, por exemplo, as minhas filhas, Yara está com 9 anos. A minha tentativa é de construir esse vínculo seguro de forma que, por exemplo, quando ela chega na adolescência, mesmo sabendo que existe de forma natural esse distanciamento dos pais, né, essa busca por outros espaços, por sentir pertencente em outros espaços, ou se reconhecer na humanidade descolada né, de mim e da Bruna, que isso faz parte da adolescência, todos nós já fomos um dia, né? Porque a gente não quer ver o pai perto e a mãe perto, que mico, né? A minha filha volta e meia fala, ai pai, que mico. Eu falo, gente, você está com 9 anos, meu Deus do céu, né? Mas eu sei que esse vínculo seguro que eu estou construindo, essa tentativa, é justamente para que quando chegue, por exemplo, nessa fase, esse elo ainda esteja presente. Né? E aí falando já de adolescência, de meninos, né? É uma das coisas que a gente mais viu na pesquisa com o Projeto Meninos, quanto existe essa dificuldade, muitas vezes, da comunicação ou desse afeto chegar. 5 em cada 10 meninos hoje afirmam não ter a certeza do amor dos pais. Meu Deus, 50%. Né? Então, esse é um dado do Projeto Meninos. Imagina, porque uma coisa é você não ter a certeza. Meu pai não me ama. Meu pai, enfim, já tem a certeza disso e aí eu vou lidar com isso, vou elaborar, enfim. Pode ser um trauma, mas é a certeza que ele não me ama. Agora, você não saber, você chegar em casa, será que esse cara me ama? Será que ele não me ama? Qual que é? Esse lugar é tudo que um adolescente não precisa, que é um lugar de insegurança, né, de falta de referência. E aí é um prato cheio, inclusive, para cair em lugares indesejados. Porque na falta de lugares, qualquer lugar é um lugar. E é uma afetividade artificial que, naquele momento, eu estou em busca de uma afetividade. Eu não sei que é artificial, né? Então, eu vou em busca e a rede social é uma rede mesmo. Você cai que nem um peixe. Muita gente né? lá. Na rede lá, né? É impressionante. Exato. E uma coisa, Thiago, eu queria saber o seguinte. Então, temos nossos ouvintes, né? As mulheres, os homens que estão ouvindo a gente aqui. Mas eu quero ter mais, então, fontes de recurso para conhecer mais, para entender mais. Quais são os canais? Que tipo de livro você recomenda?
o seu Instagram, como é que eu tenho acesso a entender mais e me sentir mais pertencente a esse movimento de estar presente no pré-natal e entendendo o que está acontecendo na vida do casal? Perfeito. Infelizmente é algo muito novo, né? São poucos profissionais que ainda olham para essa fase perinatal com atenção aos homens. Quem vem atuando de uma forma muito bonita e já há algum tempo são as mulheres, né? São as próprias mulheres convidando esses homens, tanto as mães quanto as doulas, né? As profissionais que acompanham essas gestantes que há tempos vêm falando, cara, vem junto, né? Então existe isso. Projeto Unipaterno, né? Claro. Então, nós temos uma rede de apoio paterno hoje com mais de 1.000 homens, por exemplo, de diversas fases das paternidades, mas também temos grupos que estão justamente vivenciando essa fase, então é muito legal, que rola desde promoção de fralda até, né, dúvidas existenciais. Existem já alguns livros, tá? Mas vai ser muito difícil você achar educação perinatal para pais, tá? É algo que Uma boa ainda ideia para você não... escrever um livro, hein, Tiago? Então, Gostei do tema, hein? Gostei. Você exatamente, já se né? autoprovocando, né? Vai chegar a hora, vai chegar a hora, né? Eu estou escrevendo agora escrevendo de outras formas, né? Mas com certeza vai chegar esse momento. Mas existem daí, o que eu falo para os caras é que existem podcasts, né? Tem um podcast que eu gravei lá durante a pandemia, chamado Papcast. Lá vocês também vão achar. Era bem caseiro, tá? Então o áudio às vezes não está muito bom, é o que a gente tinha no momento da pandemia ali, mas o conteúdo está excelente. E aí existem alguns livros que eu sempre oriento os homens, mas que eles não são escritos para os pais. Eles são escritos para as mulheres, mas eu entendo da importância desses homens lerem livros sobre as mulheres, né? Então, tem um livro que eu sempre indico que é uma fácil leitura, que é esse aqui da doutora Ana Januzzi, chama 9 Meses, um guia prático e baseado em evidências do positivo ao parto. Existe também... depois a gente pode compartilhar, não sei, de repente posso compartilhar com vocês, a gente pode compartilhar, né, uma série de conteúdos, mas existe disponibilidade hoje, mas eu volto a falar, ainda é muito árido, né, esse terreno quando a gente fala do olhar para o pai e de conteúdos bem elaborados, como livros, podcasts, né? Tem o Tricô de Pais, do Thiago Queiroz, que faz um trabalho, né, ele começou antes de mim, é um grande amigo e ídolo, né? Porque o cara tem 4 pais, ou 4 pais não, desculpa, 4 filhos, não para, produz muito. Eu falo, gente, como é que faz, né? Onde mora? Tipo, o Globo Repórter, né? O que come, eu falo, dá até gatilho de ficar olhando ele, porque ele fala, meu, como é que eu com 2 filhas vou... é um caos, né? Ele com 4 filhos, eu falei, vou parar de te seguir. Né? Chega, né? Tá bom. Tiago, uma coisa que é interessante, último tema, infelizmente, né, a gente vai nesse podcast, é isso, né? São outros podcasts também, Tiago, que a gente vai estar tratando, mas eu não podia deixar de falar sobre esse tema para uma última reflexão, que é a questão de que por trás disso tudo, né? E isso é até uma reportagem essa semana na Veja sobre a questão dos homens buscando terapia no sentido da masculinidade mesmo, não por uma questão de saúde mental específica, mas a questão do processo formativo da masculinidade, né? E a gente sempre fala, né, que pode ser uma janela de oportunidade à paternidade, para humanizar essa coisa toda, mas, poxa, com tanto essa sobrecarga que se tem de informação, da comunicação, desse processo formativo que o homem não brinca de boneca. Eu gostei muito de você falar da fralda, né, Tiago, porque deve ter sido sua experiência também, os grupos de homens que eu participei. O homem brinca muito bem de boneca, tá? Quando é engraçado, não pode brincar como é criança, mas quando você bota a boneca com os homens, começa a trocar, e eles aprendem rápido, viu? Não é uma coisa assim, não é instantâneo. Para você ver. Mas e adoram brincar. Vão lá, brincam com o bebê, faz todo o trabalho super legal, né?
E aí, Tiago, essa coisa da masculinidade, né, no singular, que a gente não tem essas opções. Como é que você vê isso? Como é que isso está diretamente ligado a essa falta de participação? Porque eu sei que é Total. estruturante, eu sei que tem todo um contexto, mas começa até, de repente, eu não tenho nada contra, né, o chá revelação, por exemplo, eu acho que as famílias têm todo o direito de fazer, mas eu já participei de um chás revelações, o Ingrid, que assim, é azul, os amigos começam a falar o garanhão, aí já cria uma expectativa de performance absurda, e se for Total. menina, né, dentro de um contexto de proteção. Olha, vai ter, né, muito gavião É, aí. E assim, isso é repetido de tal forma que a gente, a em vez galera de não falar assim, pensa. poxa, como é que você está pensando aí né, todo esse período, né, perinatal, como é que talvez uma discussão um pouco mais vivencial desse afeto que o Tiago Uhum. está falando, né? Eu Sim. não vejo nesses espaços, não. Até vejo que os espaços que a gente tem das questões relacionadas à paternidade e maternidade não são espaços de saúde social, são espaços de reafirmação de performance do Sim. masculino e do feminino. Tiago, como transformar esses espaços em espaços de saúde social e como você vê essa questão de masculinidade que acaba tornando quase uma trajetória, uma jornada de problema De mesmo para o problema. casal Já do e para a início, própria né? criança desde o início, não é? Sim, sim, ótimo falar sobre isso. Sempre que um homem me pergunta, Thiago, qual é a primeira coisa que eu faço para me preparar para a paternidade? A minha resposta, ela é sempre: revisite quem são as suas referências masculinas, Legal, Bacana. né? bacana. Quem são? Aham. E aí, porque eu falo referências masculinas, porque não necessariamente o pai é a referência Ótimo. masculina. Uhum. Para muitos sim, tá? Para muitos sim, mas para muitos não. Então, quem são essas referências? Me fala um pouco sobre eles, ou pensa sobre um pouco com eles, sobre eles, né? Porque é isso que você falou. Existe aí um entendimento de uma única masculinidade no singular. O quanto, quando a gente vai para o mundo e a gente se abre para o mundo, a gente vê que as masculinidades são plurais, né? Existem múltiplas manifestações de masculinidades, mas o que não está dentro da caixa dos homens ou das caixas dos homens, né, que é essa caixa que você trouxe o exemplo do chá revelação, né, que é isso, quando se descobre-se, por exemplo, que é um menino, é como se desse já uma caixa para esse menino e fale, a partir de agora, aí dentro da sua barriga da sua mãe, você já tem que morar aqui dentro. E qualquer momento que você sair dessa caixa, você vai ser lido como menos homem ou não será homem. É. Então, quando a gente coloca esses estereótipos já desde a gestação, a gente pode sim estar reforçando isso. Óbvio, não estou aqui, assim como você, não estou aqui para criticar, acho, né, enfim, cada um vai contar a sua história, quer construir esse momento, existem várias questões simbólicas, muitas vezes, para essas famílias de fazerem esses rituais, né, que eu encaro como se fosse um ritual, mas dentro dessa caixa dos homens, o que está lá, né? Ser forte, corajoso, bem-sucedido, né? Prontidão sexual, aguenta o tranco, se coloca em lugares de risco, fala grosso, fala firme, né? Não se aproxima de nada que for relacionado às mulheres. Né? Assim como existe essa caixa, inclusive esse conceito da caixa dos homens foi desenvolvido pelo Paul Kivel lá na década de 80, um pesquisador e difundido principalmente nos anos 2000 agora pelo Tony Porter, um pesquisador norte-americano, um homem negro potente, incrível, tem um TEDx dele sobre isso, inclusive, já fica a referência, a gente está falando de referências, né? Esse é um material rápido, né? 20 minutos ali no YouTube você já encontra Tony Porter. E dentro dessa caixa dos homens tem essas questões, e assim como existe essa caixa dos homens, eu me arrisco a dizer que existe a caixa do pai, que aí é uma outra caixa que a gente ganha Interessante. quando você descobriu, né, a paternidade. E o que está lá dentro dessa caixa do pai? Ser chefe de família, primeira coisa. E foi a primeira coisa que eu ouvi quando eu falei para um amigo meu que eu ia ser pai. Ele falou, caraca, agora você é chefe de família. Eu fiquei pensando, uau, sou chefe, né? Caramba, meu, vou A mulher está mandar, né? sozinha, não, né? Mas o É, homem é o chefe é. A mulher é do o Exatamente, casal. funcionário. É o funcionário. O exatamente. resultado é o bebê. Não, e eu mando, a gente está falando o quê? De uma hierarquia de poder, né? Onde a Sim. partir daquele momento eu estava no topo
dessa pirâmide de poder, todo mundo estava ao meu servir, de preferência a Bruna, minha companheira, que deveria estar me servindo 24 horas por dia, durante 365 dias por ano, até que a morte nos separe com um sorriso no rosto, né? Feliz. Feliz, super feliz, né? Maquiada, né? Não tinha Sim, isso nos anos perfeito, 50, exato. né? Com perfeito. dor no seio, amamentando, né? Isso. Que teoricamente para as pessoas é um momento de amor, mas as pessoas não entendem como pode ser um momento de dor, Sim. né? Enfim, ser provedor, né, nessa caça do homem, como a única forma de afirmação da paternidade, como se isso desse conta de todas as demandas que se apresentam após a chegada de um bebê, seja afetiva, seja prática, seja financeira também, porque se esse homem ficar doente, o que acontece com essa família? Exato. Né? Então a gente está falando também do peso que é ser provedor sempre. É possível sermos provedor com a afirmação de masculinidade e paternidade numa sociedade altamente desigual, com taxa de desemprego, onde todos nós aqui podemos ficar desempregados a qualquer momento? Uhum. E quando isso acontece? Eu não sou homem, não sou pai, mais, né? Isso tira o título do homem, né? Exato, exatamente. Né? Ser negligente, Deixa de falando na ser caixa do humano, pai, né? Exato. né? Então na A caixa do única pai, aí, função. né? Ser negligente, ser ausente, não mimar. Esse não mimar está atrelado àquilo que a gente conversou anteriormente, da disponibilidade afetiva, né? Com a ideia de que se eu amar, se eu cuidar, se eu der afeto, essa criança vai se tornar mimada, né? E a violência, né? Que está lá, tá tudo bem. O pai pode bater, pai, né? Ele está lá porque ele é chefe, ele manda em tudo. E o que não está na caixa do homem e nem na caixa do pai? Cuidado. Cuidado. Essa palavra não está nem na caixa do pai, nem na caixa do homem. Ah, mas prover é cuidar, sem dúvidas. A gente precisa de roupa, de lazer, de casa, né, de locomoção, enfim, tudo que realmente é necessário com o capital. Mas a gente está falando de uma sociedade onde 52% das famílias brasileiras têm as mulheres como chefe de família. Então isso nem condiz mais com a realidade, né, desse homem buscar se afirmar como provedor, porque isso basta e é esse o papel, a mulher edifica o lar e o homem provê. Isso não dá conta da nossa sociedade. Né? Tiago, E isso eu acho que os homens têm que entender também que não está, você falou cuidado, e não está um tipo de cuidado fundamental que é para ele, que é o autocuidado. perfeito. Esse distanciamento do cuidado não é só em relação aos outros. Exatamente. A gente O homem morre tem que mais, a entender gente isso. mata mais, a gente se coloca em risco. Né? Eu costumo falar que a gente morre por medo de um dedo. Né? 90% o câncer de próstata é a segunda doença que mais mata homens no Brasil e tem 90% de chance de cura quando há um diagnóstico precoce. Então a gente morre de burrice, de preconceito, de ignorância, Não vale a pena morrer em nome do machismo, não vale a pena. Né? Morrer Cara, por uma imbecilidade dessa. Né? exato. E aí a gente fala, mas eu morro e mato pela minha família. Não, isso todo mundo sabe. Né? Mas e viver? Né? Que é algo que vem sendo debatido, né? essa analogia, né? Principalmente na internet. Né? E a gente vive por ela? Como que a gente está se cuidando? Você pede ajuda? Você vai no médico? Qual foi a última vez, homens que estão nos ouvindo, qual foi a última vez que vocês foram no médico? Eu tenho vergonha de falar. Eu fui no urologista a primeira vez com 40 anos. Né? Por causa da necessidade da prevenção do câncer de próstata. Mas primeira vez, eu tenho vergonha de falar isso. É isso que eu trabalho com masculinidades, com paternidades, com saúde do homem, sabe? E aí eu fico me pensando, nossa, olha só a negligência que eu mesmo, a gente está falando, né? Não é os outros, é a gente, sou eu. É essa convocação também para mim, né? Para o meu dia a dia. Então, eu acho que toda essa... E aí é uma construção social e a gente vai reproduzindo isso, né? Tanto os homens quanto as mulheres. Né? A gente vai... são crenças, são questões que nos atravessam. Permanente, né, Ingrid? É uma responsabilidade que você não faz para você, mas você podia fazer pelo outro inicialmente, né? Para você se preservar, você e realmente estar presente. É como o Thiago falou. A gente mata e morre, o homem fala que mata e morre pela família, mas não vive por ela, né? Porque eu acho que é o vou que... pra guerra, do outro lado do mundo, e aí Exato, as crianças estão com a mãe zero, sobrecarregada. né? É verdade. Exato. Nossa, eu fico pensando, deve ser muito difícil você viver então. Sabe? Não, é impossível, tanto é que os suicídios, né, estão aí. Os homens cometem suicídio 4 vezes mais que as mulheres, dificuldade de expressar suas emoções e todos esses problemas, né, que vêm. Eu já vi uma charge de uma mulher, não lembro o nome dela,
Mas ela é uma mulher carregando o homem pelos cabelos, igual a época primitiva, né? Pra levar no médico. Então é muito simbólico isso, né? De tipo assim, a mulher precisa carregar o homem. Não, eu vou no urologista, é muito engraçado. Os homens vão duro, assim, parece Duro, caminhando a passos bem curtos, né? E muitas vezes a mulher empurrando atrás, empurrando, assim, senta mudo e sai calado, puxando né? pelos cabelos, cara. Isso eu fico pensando, o que tem, O que é que tem sabe? por trás disso, né? E é Exato. isso que o Tiago vem trabalhando, né? Preservar a saúde. Nessa visão de saber, dá até agonia, né? Que é para benefício Cara, próprio assim. também, né? Tiago, querido, foi um prazer enorme, mas eu queria que você uma fala final sua, né? Sobre como você vê assim nossos ouvintes aqui do podcast. O que você sente que é uma mensagem importante, né, da gente sempre deixar em mente nesse período pré-natal, desse engajamento, dessas agonias que você trouxe? O que é uma lição aprendida que você gostaria realmente de estar compartilhando com a gente? Maravilha. O meu sonho é que os homens eles se reconheçam e se afirmem através do cuidado, né? Para que a gente possa falar com convicção, com coragem, inclusive, coragem está na caixa do homem. Eu sou o homem porque eu cuido porque eu sou homem, e que a gente sustente esse lugar, que a gente permaneça, que a gente realmente dê conta e mesmo diante de sentimentos de insuficiência, de insegurança, que se apresentam quando a gente permanece, né? Quem cuida sabe o quanto é difícil, gera frustração, mas que a gente permaneça, que a gente sustente esse lugar pelas nossas crianças, pelas nossas companheiras, companheiros, mas por nós mesmos, né, como um grande legado. Afinal de contas, essas crianças serão os adultos do futuro. Então, a gente está falando de legado também. Né? Qual é o mundo que eu quero construir? A partir do cuidado, a partir dessas crianças. E aí, seguindo muito uma premissa da Bell Hooks, que disse a gente. Ela falo dos meninos, mas ela fala dos meninos, mas eu amplio para as crianças, que se a gente não amar e cuidar das nossas crianças, provavelmente a gente vai ter os mesmos problemas daqui a 10, 20, 30 anos. Então, por isso que, no meu entendimento, a educação perinatal, ela é fundamental, né, como política pública, como investimento financeiro, né, como estruturas e nos locais para atender esses homens, para acolher esses homens, para informar esses homens, porque eu acredito realmente que esse é um grande gatilho de transformação social, né, o início da vida e, consequentemente, a apropriação do lugar de cuidado por nós, homens. Então, é isso. Sintam-se fortemente abraçados. É um prazer enorme, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Seguimos juntos, né? Temos aí uma longa jornada dessa parceria aí do Projeto Unipaterno, do Promundo. E acho que é isso, gente. Vamos ter outras oportunidades. Que lindo ver isso verbalizado, né? Sim, Quanto mais a gente sim. puder reafirmar isso, Quanto mais a gente comunica isso, comunica melhor. isso melhor, né? Porque para o homem ver que tem espaço hoje para isso, né? E ele pode falar, Ele né? pode falar, ele pode buscar esse afeto, né? Tiago, muito obrigado, querido, que esse seja o primeiro de muitos episódios aqui com a gente no Promundo. Vai ser um prazer tê-lo aqui como convidado presencial algum dia, se Deus quiser. Opa, com certeza, com certeza. Gente, obrigado pela participação. Esse foi o Promundo Pod, o podcast do Instituto Promundo, ressignificando paternidades e masculinidades. E até um próximo episódio. Tchau, tchau.